Isso ele ganha poder de compra no seu orçamento, obtendo sobra de recursos para sua mão de obra. Venha pro Atacadão das Madeiras, Avenida Carlos Chevade, 1027 e 1037, BR-101, bairro Guarus, em Campos dos Goitacazes. Não fazemos entrega, mas os preços são na medida certa. Atacadão das Madeiras e Derivados. São 8h16, já virando para 8h17, voltamos com Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava, e voltamos com a nossa conversa com José Paz, o procurador, José Paz Neto, procurador do município de Campos, e nós estamos falando aqui num intervalo sobre iluminação, Aloysio. Eu tinha uma pergunta sobre biometria, só para fechar Arnaldo, o assunto. Porque não ficou muito claro ontem com a resposta do Zé Alberto Crespo. Eu queria saber de Zé Paz como que vai fechar essa conta com relação a um ponto que era discutido desde o início da greve, que era a questão ambulatorial, na produtividade ao invés do cumprimento da carga horária. Como que vai fechar isso? Vai haver algum tipo de complemento? O médico que fizer um ambulatorial em menos tempo, ele vai ter que ressarcir o município de alguma forma com carga horária? Na verdade, isso ficou. Eles apresentaram esse pleito de produtividade, um determinado número de consultas por semana. A gente demonstrou a eles que a gente não poderia, quer seja pela questão de legalidade em si, pelas cobranças que o Ministério Público faz, o Judiciário faz, quer seja por não ser, obviamente, também um desejo nosso, porque senão isso prejudicaria a questão do ponto biométrico como um todo, que a gente não poderia abrir mão da questão do ponto biométrico. E o que foi acordado na reunião é que a gente sentaria em conjunto para encontrar um mecanismo que conciliasse os dois caminhos, a questão da produtividade, um determinado número de consultas lá para cada especialidade, e o ponto biométrico. Não ficou efetivamente fechado, talvez por isso ele não tenha conseguido colocar isso aqui, porque realmente não ficou fechado, como efetivamente isso vai se dar na prática. Isso, sindicato, Secretaria de Gestão, pessoal da saúde, os atores vão ter que sentar para poder tentar encontrar esse caminho que concilie a necessidade do médico estar lá, bater o ponto biométrico com a data de chegada, com a data de entrada, a data e o horário de saída, mas de conciliar com a questão da produtividade. Talvez até na audiência do dia 12 também a gente possa discutir um pouco isso também. Mas em relação a isso, Zé, quer dizer, só para terminar, porque isso também já... Meu avô me dizia, tinha um ditado que eu não posso repetir aqui porque é concessão federal, você tem que tomar cuidado com o linguajar. Mas vamos um sinônimo mais brando. Bosta quanto uma mexer mais fede, né? Então, vamos deixar isso. Passou a pior parte. Agora, só para finalizar, última coisa sobre isso, porque a grande questão em termos de propaganda para o cidadão comum é se é o ponto ou não é o ponto. Doutor José Alberto Crespo afirmou aqui que não é o ponto, que esse ponto, inclusive, existiria já no Ferreira Machado, na HGG, e você afirma com muita veemência que é o ponto, sim. Por quê? Quem acompanha, né, o ponto biométrico está sendo implementado agora, com algum atraso, diga-se de passagem, por conta de problemas no procedimento licitatório. A primeira licitação foi deserta, a gente teve que fazer uma segunda, enfim. Mas isso vem sendo discutido desde 2017. E basta fazer uma análise de todo o histórico dessa questão para verificar que sempre que a questão do ponto foi tratada, houve algum tipo de reação. Lá atrás, em 2017, quando a lei foi aprovada na Câmara Municipal, houve um tipo de questionamento. Quando a licitação saiu, houve um tipo de questionamento. E era natural que fosse acontecer agora, com mais veemência, a partir do momento que o sistema é efetivamente implementado. Porque até então, não vai acontecer, vão falar, mas não vão fazer, está ficando perto da eleição, eles não vão ter coragem de fazer porque isso vai causar desgaste. E aí foi implementado e, obviamente, causou um desgaste. Veio junto com o corte da gratificação. Houve essa questão do corte da gratificação de substituição, que até é bom fazer só um esclarecimento, que são 2 pontos diferentes. Uma questão foi quando o prefeito baixou aquele decreto de contingenciamento, justamente para poder a gente rever todas as questões das substituições que estavam sendo deferidas.
de certa forma, estava havendo um descontrole nessa questão das substituições, e houve a necessidade de centralizar o gerenciamento disso, para que a gente pudesse... Dia 12 de julho isso. Foi o nosso contingenciamento. Para que a gente pudesse, né, ter um controle maior e ter uma redução efetiva do gasto, porque o número de substituição estava realmente muito grande, assim como, né, pagamento de horas extras na Guarda Municipal, enfim. Então houve a necessidade de fazer de baixar esse decreto justamente para fazer esse controle maior. Acabou, infelizmente, coincidindo com a impossibilidade financeira naquele momento de fazer o pagamento, e aí, de certa forma, houve uma confusão entre os dois pontos. Até parte da categoria passou a achar isso, não, cortaram a gratificação, mas eu já trabalhei e cortaram o meu salário, né, seria injusto porque eu já trabalhei. Não foi esse, obviamente, o objetivo era segurar o para frente, mas infelizmente a gente teve essa queda de arrecadação acima até do que já era esperado, e que levou a gente também a não fazer o pagamento, que a gente está agora, conseguiu pagar agora esse mês de forma integral, e se colocou, né, e colocou como um prazo possível em novembro, com a nova participação especial. Nesse ponto, pagar o restante. Zé Roberto que colocou aqui, acho que foi até a vitória do governo. Conseguiram colocar isso, atrelar isso a PE, participação especial, isso, né? Tem aqui um ouvinte, o Maurício Forel Batista, sempre com a gente aqui, falava sobre essa coisa do ponto, esse contraponto do ponto entre você e o Zé Roberto. O professor Carlão Rezende passou aqui também para lembrar, deixar um abraço, lembrar que a eleição no EF Campus Macaé. Professor, a gente lembrou aqui já, né? E Thiaguinho Virgílio, ele já perguntou a pergunta anterior, e também sobre iluminação pública, que a gente falou aqui no intervalo. Eu não sei se eu... Desculpa, não, se eu atropelei isso na sua pauta, mas o que você pode dizer sobre essa novidade, a iluminação pública, que foi publicada ontem no Diário Oficial? É até bom que a gente comece a falar sobre o tema, a partir de uma possível indagação aí do ex-vereador, bem lembrado, como você colocou, ex-vereador Thiago Virgílio. Até porque quem acompanha um pouco a política local sabe que, sobretudo no final do governo da prefeita Rosinha, de certa forma ele tinha ali uma ingerência sobre a superintendência de iluminação pública. Salvo engano, acho até um parente dele, não sei se é primo, agora não vou, né, lembrar quem foi superintendente de iluminação pública na gestão da prefeita Rosinha. Jorginho é primo dele e é vereador do governista. Tem primos e primos, né? Tem primos e primos, enfim, mas um primo mais ligado a ele foi ligado lá, foi superintendente da antiga Campos Luz, da superintendência de iluminação pública. E se a gente buscar lá o início de 2017, a gente vai verificar o cenário lamentável que a gente encontrou a superintendência de iluminação pública. O contrato... Foi um dos problemas graves do governo. Foi um problema sério que a gente teve. A gente encontrou, no início do governo, uma deliberação do Tribunal de Contas declarando a ilegalidade do contrato que foi celebrado na gestão da prefeita Rosinha, sabe que era a empresa Nova Luz. A gente teve que rescindir aquele contrato, o Tribunal de Contas havia declarado ali que ele era ilegal, que havia indícios de direcionamento, de superfaturamento no contrato, enfim. Nós sabemos as dificuldades pelas quais nós passamos no começo do governo com a questão da iluminação pública. E um dos motivos certamente foi esse, desse contrato. A gente teve que rescindir o contrato, teve que fazer uma contratação emergencial, e ficou naquele aguardo do Tribunal de Contas, para o Tribunal de Contas poder liberar. Enfim, o tribunal demorou algum tempo para liberar e a gente viveu aquela situação inicial. Mas hoje a gente já tem um serviço prestado com muito mais qualidade, a gente já não vê mais tantas reclamações como a gente via no começo do governo. A gente conseguiu implementar já o LED em importantes, né, vias aqui do município. A mais recente agora, a Avenida 28 de Março. Ficou, né, eu acho que ficou sensacional o trabalho realizado ali, deu uma nova vida ali para a via. Avenida Zé Carlos Pereira Pinto, Avenida Nilo Peçanha, todo o centro histórico aqui, né, todo o centro histórico agora já em LED. E essa, né, licitação publicada agora, essa parceria público-privada que o município pretende realizar, vem justamente no sentido de dar continuidade a esse trabalho de modernização do nosso parque de iluminação pública. Muito embora ao longo dos governos passados se gastasse muito mais do que se gasta hoje com iluminação pública, né, e com muito royalty embutido nessa questão,
a gente encontrou um parque completamente sucateado, um parque de iluminação extremamente antiquado, velho. Isso gera um problema contínuo. Eu converso muito com o Daniel para poder entender um pouco mais sobre a questão da iluminação, né, com o Daniel Duarte, que é o nosso superintendente de iluminação pública. Isso aumenta muito a necessidade de manutenção. Então você troca uma lâmpada hoje, daqui a um mês ela já está, né, queimada, não só pelo problema da lâmpada, mas enfim, o parque em si é muito sucateado. O custo, as pessoas talvez não levem isso em consideração, mas é importante a gente colocar isso. O maior custo que a gente tem hoje com a iluminação pública é o custo da energia. Né? Quando a gente assumiu, a gente arrecadava pouco mais de R$800 mil por mês e gastava mais de R$3 milhões com iluminação pública. Tudo era complementado com royalties. Dentro desse novo cenário, a gente teve que fazer toda uma revisão da questão da COSIP. Né? Em 2017 a gente sabe, né, daquele desgaste que teve ali no começo de 2018 por conta disso, mas era necessário para poder a gente manter o parque funcionando. Né? Então hoje a gente arrecada aí mais ou menos o que a gente gasta, cerca de 3 milhões. Mais da metade do que a gente arrecada, isso varia de acordo com a bandeira tarifária, mais da metade do que a gente arrecada é para pagamento, muito mais da metade é para pagamento da conta de energia junto à Enel. Né? Sobra um pouco de recurso para poder fazer a manutenção e dependendo do mês, quando você não está numa bandeira vermelha, por exemplo, como a gente está agora, sobra um pouco de recurso para poder a gente fazer os investimentos, que aí é trocar as antigas lâmpadas aí a sódio pelas lâmpadas de LED. Só que a gente precisa tornar o parque mais sustentável, até para no médio e no longo prazo a gente conseguir pensar em redução de valor de COSIP. Por isso a necessidade de fazer a PPP. É importante deixar claro, a gente vê alguns comentários aí, às vezes de maldosos, ou de pessoas, né, com interesses políticos, ou de pessoas que não têm conhecimento de tudo que vem acontecendo, mas essa discussão sobre a PPP da iluminação pública, ela vem acontecendo pelo menos desde o final de 2017. Já foi aprovada pela Câmara Municipal uma lei autorizando a realização desse tipo de concessão, foi feita uma audiência pública na Câmara Municipal, com diversos atores para discutir o projeto foi apresentado, lá atrás, né, a gente, uma entidade se apresentou dentro do processo que faz parte da concessão, através de parceria privada, para realizar os estudos foram apresentados, foram debatidos ao longo do ano de 2018 e 2019 até agora. Enfim, agora a gente culmina com a fase final, que é a fase efetiva da licitação, a fase que a gente vai receber as propostas aí e vai ver quem vai ser a empresa que vai ganhar. É importante deixar claro também que de forma voluntária a gente publicou o edital da licitação na segunda-feira, mas já encaminhou para o Tribunal de Contas. Então a licitação só vai efetivamente se realizar após uma sinalização positiva do Tribunal de Contas, para eventualmente a gente corrigir alguma coisa, alterar alguma situação, enfim. Então se até o dia 21, que é a data de outubro, que é a data prevista para a licitação, o Tribunal de Contas não tivesse manifestado, a gente vai adiar a licitação e vai aguardar o entendimento do Tribunal de Contas, enfim, justamente para evitar problemas que aconteceram no passado. Agora, o investimento vai ser muito grande. O objetivo é trocar todo o parque de iluminação do município. 53 mil pontos. 53 mil pontos. Trocar todo o parque de iluminação público do município para LED. Isso gera uma economia grande do custo da energia em si, mas a gente vai economizar muito mais no que diz respeito à manutenção, porque uma lâmpada de LED tem garantia aí de pelo menos 5 anos de uso. Tem uma vida útil muito maior. Contrário do que, e tem garantia também, como já tem no contrato, vai prever também, se ela queimar ao longo de 5 anos, ela tem que ser trocada sem custo nenhum para o município, como já é agora aí com o atual contrato. Enfim, conversando com o Daniel, uns investimentos que estão previstos para os primeiros 5 anos de contrato, de substituição de LED, modernização. Se o município fosse fazer por conta própria, de acordo com o cronograma que vem executando hoje, ele demoraria pelo menos 20 anos para executar. É uma mudança de concepção, é uma mudança do pensamento da simples manutenção para uma necessidade de modernização do parque. A gente precisa dar esse passo. Campos não é uma cidade de 30 mil, 40, nem 50 mil habitantes. Campos é uma cidade do interior do estado, tem 500 mil habitantes. Tem uma arrecadação
por mais que tenha tido a queda, é uma arrecadação grande, é uma cidade de porte médio e precisa ter serviços com qualidade do porte da cidade que ela é. Né? Então a gente precisa avançar nesse sentido. É óbvio que até o dia 21, com a licitação, outros debates vão poder acontecer, o Daniel Duarte vai poder esclarecer de forma mais técnica todos esses pontos, o que está previsto no contrato, a gente vai poder fazer monitoramento dos postes à distância, que é o que eles chamam de telegestão. Então, no momento de pico de trânsito, por exemplo, você pode aumentar a potência da iluminação, e aí no segundo momento, mais de madrugada, que a via já não está mais, você pode diminuir um pouco para reduzir o gasto com energia, os postes, enfim, tudo vai ser preparado para depois também a gente trabalhar a questão da cidade inteligente, Wi-Fi, enfim, é tudo preparado para isso. Eu acho que é um grande avanço para a cidade. É óbvio que é uma questão de longo prazo, né? O contrato é grande, é um contrato de 30 anos, enfim, mas que a gente precisa também dar uma garantia para acabar com esse negócio de entra governo, sai governo, acaba o contrato, não quero mais essa empresa, quero a outra, vou rescindir, para a gente não ficar refém de situações como a gente ficou no começo de 2017 também. Uma pergunta a você, eu não sei se você está informado sobre isso, mas a iluminação de LED, ela tem como você já falou, ela tem um consumo muito menor de energia. E ela é muito trabalhada em muitos locais, inclusive no Brasil, São Paulo e outros locais, com fornecimento de luz solar, que gera custo zero de consumo de energia, o que baixa bastante a contribuição de cada cidadão. Vem crescendo muito agora essa questão dos parques de energia solar. Porque já que vai se fazer um investimento grande nesse início, por que não investir também em geração de energia solar nesse A questão da energia solar vem crescendo bastante, né? O pessoal costuma chamar agora de fazendas de energia solar. Tem gente criando os parques porque existe um mercado paralelo às concessionárias de energia de venda dessa energia por um preço muito mais barato. A gente vem recebendo algumas propostas, né, lá na prefeitura sobre isso, e a gente vem estudando também a possibilidade, né, de, além da parceria público-privada da iluminação, tentar desenvolver também algum tipo de parceria ou de concessão também para aquisição de energia. Hoje é um custo realmente muito alto que a gente tem, com o pagamento das contas de energia, muito caro aí, a população, né, sabe melhor do que ninguém como é caro. Só que talvez não se atenta que o município também paga por essa energia, né? E também paga caro por ela. Enfim, mas é algo que a gente vem estudando, sim. A gente já recebeu algumas propostas, está tentando formatar lá de alguma forma para atender os interesses do município. Ô Zé, deixa eu passar uma pergunta aqui do Marco Antônio Moreira, jornalista também, assessor lá da UENF. Outro problema em Campos também é a questão da dengue e chikungunya, que parece esquecido em tempos de menos casos registrados. Tanto o secretário de Saúde, no 16 de maio, quanto o senhor procurador disseram em entrevista no Folha no Ar que os aprovados no concurso para a CCZ iam ser chamados durante esse ano ainda. Só 89 dos concursados começaram a trabalhar, mas para o restante não tem previsão de chamada. Informação dada semana passada pela Prefeitura. Quando vai ser chamada a próxima turma de concursados, já que existe atualmente 263 contratados trabalhando no lugar desses concursados? Obrigado. Então, primeiro, dizer para o Marco, né? Marco Antônio Moreira. Marco Antônio Moreira, que a questão da dengue, da chikungunya aí não está esquecido, obviamente. O CCZ vem fazendo um trabalho forte. Os índices, vocês puderam noticiar aqui, já caíram. Parte é fruto do trabalho, obviamente, da Secretaria, parte também a gente sabe que essa questão é cíclica também, tem alguns momentos de pico, depois... O inverno sempre melhora. A gente não estava, né? Não era só Campos que estava... Isso, não era só Campos que estava vivendo um surto de chikungunya, o estado inteiro estava vivendo um surto de chikungunya. Em Campos a gente chegou a patamares bastante graves, mas a gente montou as forças-tarefas, o próprio prefeito... O estado do Rio, Nordeste sofreu muito com isso. Né, o próprio prefeito participou daqueles mutirões, né, que tinham, obviamente, como objetivo, além de atacar a questão da dengue e do chikungunya, mas também conscientizar a população e mostrar à população a necessidade
né, de combater o mosquito. Agora, especificamente no que ele fala sobre a convocação, sim, a gente tem calendário interno, sim, para fazer essa substituição dos atuais contratados pelos concursados até dezembro. Isso foi discutido muito lá na Câmara, salvo engano. A autorização legislativa que a Câmara deu foi até dezembro também para manutenção dos atuais contratos. O secretário de Gestão, André Oliveira, ele vem fazendo esse trabalho. Os que foram aprovados dentro do número de vagas do concurso, todos eles já foram chamados, já passaram pelo curso de capacitação, já tomaram posse, já estão, salvo engano, trabalhando. E a gente tem aí ao longo de setembro, outubro, provavelmente, com certeza vai haver nova convocação para capacitação e a gente vai seguindo com o nosso calendário. Estamos chegando no final do programa. Inevitável, 2020, né? Você tem o prefeito Rafael, entrevista à Folha em dezembro do ano passado, confirmou sua pré-candidatura. É o que é natural. A eleição é uma instituição que existe no Brasil. Começou ali com o Fernando Henrique, o pessoal fala que, enfim, mensalão na verdade teria começado ali, enfim, mas o fato é que ele não foi investigado por isso. Embora também aí os vazamentos da Intercept digam que o Moro achava importante ele ter ele como aliado, mas enfim, começou ali com o Fernando Henrique, existe Rafael candidato natural. Deputado federal Vladimir Garotinho, que está agora, enfim, a situação dos pais, e há que se respeitar isso. Caio Viana, filho desse prefeito Arnaldo Viana, se, diferente de 2016, contar com o apoio do pai, tudo parece indicar que sim, o pai voltou para o PDT, né, para esse prefeito Arnaldo Viana, que era um desejo dele, falou isso várias vezes, falou inclusive nesse programa, no Folha no Ar. Rodrigo Bassalar, deputado estadual, Juviano, deputado estadual. Tem candidaturas aí, fala sobre Roberto Henriques, Beethoven, do PSDB. Até quem fala que é candidatura avulsa, como Alexandre Buchaú, né, que foi ex-PSDB. Estou sendo de alguém, Arnaldo? Eu acho que o Joilson chegou a ameaçar depois. Mérida. Perdão, Marcelo Mérida. Fundamental, Marcelo Mérida. Também estava precisando de alguém. Desculpa, Mérida. Esqueci. Sempre, você vai te citar, você acaba sempre esquecendo. Né, era do PSD e foi para o partido do PSC do governador Wilson Witzel, que dá força, né, por gravidade. Né, a ele tem também a CDL aí, né, por trás, enfim. Como é que você analisa esse quadro sucessório para 2020? Luiz, como você colocou, a candidatura do prefeito Rafael Diniz é mais do que natural. É óbvio que a gente tem que continuar fazendo um trabalho, né, colocar as nossas realizações em evidência, entregar mais algumas coisas para ganhar um pouco mais de corpo, mais de força. Mas, querendo ou não, a máquina é a máquina, sempre foi a máquina, e tem a sua força também. Então, vejo como natural a candidatura do prefeito e acho que, né, é natural também que nós estejamos no segundo turno. Com relação às demais candidaturas, acho que para mim é certo que lá, próxima eleição, esse número de candidaturas vai reduzir, vai minguar. Não sei se a gente vai ter mais ou menos candidatos que a gente teve na eleição de 2016, né, que foram 5. Talvez a gente fique por aí mesmo, em 5 candidaturas. Não sei o que essa prisão de hoje, né, da Rosinha e do Garotinho, não sei como isso vai afetar a candidatura do deputado federal Vladimir Garotinho. Pré-candidatura. Né, a pré-candidatura do deputado federal Vladimir Garotinho. São fatos muito graves, que, querendo ou não, impactam na imagem dele também. Por mais que ele não esteja diretamente envolvido, mas é o pai e a mãe dele, enfim, e respinga, pelo menos nas denúncias lá originais, na própria irmã também. Enfim, é natural que isso cause um impacto nessa pré-candidatura dele, não sei como ele vai lidar com a questão. Seria, óbvio, uma das forças também, é natural, a família teve protagonismo no cenário
30 anos. Né, durante 28 anos. Por 28 anos, é natural. Tem um recall ali grande ali de pessoas que são do grupo da família Garotinho. Governaram o estado 2 vezes. A candidatura do Caio eu também vejo como natural. Né, já foi candidato na última eleição, de 2016, foi candidato em 2018. A federal, enfim, deputado federal. Vamos acompanhar, né, a continuidade dessa novela de família ali, se até 2020 vai estar com o pai, não vai estar com o pai. Qual vai ser o papel da mãe também, né? É importante sempre destacar o papel da mãe nessa relação. Qual vai ser o papel da Ilsa, né? Onde está a Ilsa, até para saber efetivamente qual é o papel dela nisso e quanto, né? Você acha que Ilsa é o Wally de... Essas divergências, né? Onde está a Ilsa, né? Você está repetindo a pergunta, onde está o Wally? Você acha que nessa analogia, Ilsa é o Wally de Caio? É possível que seja, assim, a gente precisa saber qual vai ser o papel dela e se essas possíveis ranhuras dela com o ex-marido, né, com o ex-prefeito Arnaldo Viana. Com a atual esposa. Né, com a atual esposa e com o próprio Arnaldo, o que isso vai... O que isso pode ocasionar também na eleição 2020, enfim. Eu acho que está um pouquinho cedo ainda para... Posso completar? Caso o Caio se eleja, quem teria mais influência no governo dele, o pai ou a mãe? Esses são pontos que certamente ao longo da campanha vão acabar sendo debatidos, né? Mas eu acho que nós... Mas deixa eu pegar esse particular que o Marco pegar carona. Quem acompanha a política, mais atenção, e que eu sou obrigado por dever de ofício a fazê-lo, percebe que Vladimir já começou a bater em Caio. Esse tipo de questionamento que o Marco fez aqui agora, Vladimir tem feito. O governo não. Por quê? Luiz, eu acho que o prefeito esteve aqui e não foi a mesma pergunta, mas de certa forma você também o questionou sobre isso. Eu acho que nós, enquanto governo, nós temos que fazer agora o nosso dever de casa. Colocar os nossos projetos na rua, avançar nos nossos projetos, conseguir mostrar para a população tudo de bom que a gente já fez até agora, né, que talvez não tenha aparecido da forma como seja necessário aparecer, mas a gente tem muita coisa para mostrar, tem que começar a mostrar e tem que focar no nosso dever de casa. Eu acho que é do interesse dos nossos adversários políticos que a gente antecipe o debate, mas a gente tem que ter foco naquilo que a gente se propõe a fazer, que é fazer as coisas acontecerem. Mas no momento adequado... Mesmo assim, vocês batem com facilidade louca. Os Viana... É natural, Luiz, né, que haja esse embate maior, né, com o grupo da família Garotinho, porque foi o grupo que nos antecedeu na prefeitura, é o grupo que deixou todas as bombas aí para a população campista, bombas essas que vem explodindo dia sim, dia também. Inclusive parece bombas para eles próprios, né? Bombas inclusive para eles próprios aí. Enfim, então é natural que haja esse confronto entre o que aconteceu no passado recente e o que vem acontecendo atualmente, até porque o que vem acontecendo atualmente, de certa forma, é muito reflexo desse passado desastroso que foi deixado pelo governo da prefeita Rosinha Garotinho, né, e que, de certa forma, hoje é representado pelo deputado federal, o Vladimir Garotinho. Num outro veículo de comunicação, inclusive, eu tive um embate com ele para discutir algumas coisas. Ele falou que Venda do Futuro era uma mentira, não existia, enfim. E só quem vive ali o dia a dia da Venda do Futuro sabe a gravidade da situação e como se a gente não tivesse aquela decisão liminar que nos sustenta até hoje. Se não fosse aquilo, seria muito pior. Muito pior, e assim... Mérito seu de Robson Marcelo Júnior para fazer da época da Câmara. Às vezes me perguntam lá, mas qual foi uma das maiores realizações aí do governo do prefeito Rafael Diniz? Eu não tenho dúvida que uma delas foi ter questionado esse contrato. Porque você parte, o deputado Vladimir Garotinho eventualmente fala, isso só compromete tantos % do orçamento, isso é muito pouco, é natural, o gestor tem que se adaptar a isso. Só que a gente tem que fazer duas avaliações. Primeiro, que o dinheiro foi tomado, o empréstimo foi tomado, e a gente viu pouca coisa na prática acontecendo. As obras não foram concluídas, foram deixadas aí para trás, enfim, a gente sabe aí a quantidade de obras abandonadas que a gente encontrou, a mais emblemática de todas elas, sem sombra de dúvida, lá do Parque Saraiva, as dificuldades que a gente tem no Parque Saraiva até hoje. Palácio da Cultura. Enfim, tomou o dinheiro, não usou para investimento, usou para custeio da máquina em grande parte, a gente vive a situação que está aí. E o outro ponto que a gente precisa destacar é que se a liminar não estivesse surtindo efeitos agora,
né? Se o trabalho da Procuradoria, do município, iniciado pela Procuradoria do município, e depois com o auxílio também da Procuradoria da Câmara, não tivesse surtido efeitos, em alguns meses a gente estaria pagando 80% de tudo aquilo que a gente recebe de royalties e participação especial para a Caixa Econômica Federal. Se a gente já vive um momento difícil agora, com a arrecadação atual que a gente tem de royalties, né, que é 110 milhões menor do que a arrecadação no mesmo período do ano passado, imagina se a gente estivesse entregando à Caixa Econômica 80% nos meses de participação especial, 80% daquilo que a gente recebe. Era um caos total e absoluto. Era aquela história, né? O 20 de novembro já era hoje, né? Já seria hoje. Teria acontecido no dia 20 de fevereiro de 2017, que foi a primeira, no dia 10 de janeiro de 2017, fevereiro, que foi a primeira PE. Essa é a Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Seria um cenário muito gravoso e assim. Então é natural, aí voltando para o que você me perguntou, sim, é natural que haja polarização. Esse embate e essa polarização, porque são os dois modelos, né, políticos que a cidade viveu, o modelo antigo e o modelo atual, que tenta recuperar a cidade dentro dessa nova realidade financeira que a gente vive. Mas se partir para o embate eleitoral foi inevitável com o Caio, será que a Rafael vai repetir a pergunta? Caio, seja jovem, Caio. Assertivo, lembra aquele debate? Aquele debate foi um ponto alto, talvez, ali da campanha, né? Talvez tenha, não por conta dessa frase aí, mas por conta do embate entre os dois, debate em si. E Caio não foi mal naquele debate. Né? Mas talvez aquele debate tenha definido a eleição em primeiro turno. Rafael foi com vontade. E eu não tenho dúvida, Luiz, que no momento adequado, no momento certo, no momento em que, né, a questão política eleitoral vai estar em foco, que a gente tem muita coisa para apresentar e tem muita coisa para debater de todos os candidatos. É natural que agora, né, nós fomos pedra lá atrás, agora nós somos a vidraça. É natural que a gente tome as pancadas, a gente tem que absorver isso, tem que ter maturidade para absorver, saber lidar com elas e evoluir com essas pancadas, com essas críticas. Absorver as críticas positivas. Né, absorver para tentar evoluir, ter coragem e firmeza também para mostrar tudo de certo que a gente vem fazendo, que é muita coisa. Assim, mas naturalmente, no momento adequado, todos esses pré-candidatos que vocês puderam citar aí, independente de ser Caio, Vladimir, Mérida, enfim, todos eles aí que vocês colocaram, todos eles vão ser questionados, todos eles vão ser debatidos, e nós vamos poder fazer o contraponto também entre o passado recente, entre o passado um pouquinho mais para trás ainda. Vocês fizeram uma reportagem para mostrar o quanto outras gestões, além da prefeita Rosinha Garotinho, também receberam de royalties. O que foi feito com esses recursos. Enfim, no momento certo, todas as questões vão ser debatidas, todos os candidatos vão ser questionados e a população vai poder saber, no momento certo lá da campanha, quem é o melhor candidato. Isso aí é natural. Essa coisa de aprender com os erros, eu vi uma frase muito boa, não sei quem foi que me disse isso, mas a frase é muito boa. Que vocês são acusados algumas vezes de certa arrogância, de não aprender. Vamos falar com o português, cara. Você sabe disso. E a pessoa me disse, não quero lembrar quem foi que me disse, mas a frase é muito sábia. Eu lembrei quem foi que disse, só não vou repetir aqui. Que a diferença entre a teimosia e a coerência é o resultado. Só que o resultado positivo, o cara foi coerente. Se o resultado foi negativo, o cara foi teimoso. Então, mas só para poder... Eu sei que o tempo está já avançado, mas concluir... Assim, eu faço muito essa avaliação, tanto com o pessoal do próprio governo, como pessoas de fora também. O slogan do prefeito Rafael Diniz na campanha era fazer diferente. Fazer diferente. A gente foi eleito para isso, para poder fazer coisas diferentes do que aconteciam até então. No momento, já seria natural se a gente estivesse vivendo um momento de bonança financeira, bastante recurso, que a gente tivesse conflitos por conta justamente do querer fazer diferente. Porque são 30 anos fazendo a mesma coisa, na hora que você entra tentando mudar, obviamente isso gera conflito. Isso se potencializou muito. 30 anos fazendo a mesma coisa, você está jogando no arnaldismo e no garotismo no mesmo saco, né? No mesmo saco. Eu acho que assim, a política dele não diferencia muito. Tanto é que lá atrás, lá na origem, faziam parte do mesmo grupo político. A maioria das pessoas eram do meio, transitavam entre um grupo e outro, gravitavam de um grupo e outro. Então, o jeito, o modo de fazer política, na maioria das situações, era parecido. Então, a gente foi eleito para fazer diferente. No momento de crise financeira, numa nova realidade financeira, eu acho que esses conflitos se potencializam, porque os grupos
de interesse começam a pensar em si. Não, eu quero resolver o meu, cada um quer resolver o seu. E nós temos que fazer esse papel de conciliador, de moderador de todos esses interesses. Mas sem perder o foco de que a gente entrou para fazer diferente. A gente não entrou, por exemplo, para manter o sistema de transporte coletivo como ele era antes. A gente entrou para poder mudar o sistema de transporte coletivo. Então é natural que a partir do momento que a gente vai mexendo no sistema de transporte coletivo, que existam conflitos, colisões, porque interesses estão sendo contrariados. E aí é que entra uma discussão que a gente precisa fazer. Todo mundo queria mudança, todo mundo queria que fosse feita alguma coisa diferente. Mas na hora que se faz diferente para aquele grupo específico, aí começam a surgir os conflitos. Ninguém quer que o estado das coisas mude para aquele grupo específico. O meu não. Mexe no do outro ali, o meu não. Só que nesse cenário novo, nessa nova realidade financeira que o município vive, é praticamente obrigatório que a gente altere as coisas e implemente novas situações. Eu concordo com você que eventualmente a gente poderia ter agido de alguma forma em determinadas situações. A gente não está aqui para dizer que a gente é o senhor da razão e que acertou em tudo e que é isso mesmo e bola para frente. Eu acho que foi uma situação nova para a gente, óbvio, porque tendo a primeira experiência enquanto governo, enquanto gestores, mas seria uma experiência nova para todos os grupos políticos, independente do grau de experiência que cada um deles tem. Que é uma coisa você governar campos com a quantidade de dinheiro que tinha, outra coisa completamente diferente é governar com a nova realidade financeira que a gente tem. Que vai se impor qualquer um que vai a qualquer um deles. E isso que a população precisa entender. O prefeito Rafael Diniz for reeleito, o cenário financeiro provavelmente vai continuar o mesmo. Né? A gente vai ter que trabalhar com esse novo. Se for o candidato B, ou C, ou D, o cenário não vai voltar a ser o cenário, infelizmente, não vai voltar a ser o cenário. Nunca mais. A gente vai ter que esperar aí um novo ciclo econômico. Se não achar a jazida de urânio aqui no inverno, alguma coisa. Diamante. Não vai mudar. Então, assim, mas eu entendo às vezes as críticas que eventualmente a gente recebe, mas só quem está ali dentro, no dia a dia, do gabinete, e sabe das decisões que o prefeito precisa tomar para poder a coisa continuar funcionando e a cidade não parar, como ela não parou ao longo desses anos. Tinha tudo para parar, o próprio Garotinho, à época, antes do prefeito tomar posse, falou que em maio o prefeito não pagava mais salário. Em maio de 2017 o prefeito não pagava mais salário. A gente continuou pagando. Os serviços, a gente conseguiu evitar que os serviços sucumbissem de forma total. A gente teve dificuldade no começo com lixo, com iluminação. Já recuperou tudo, está tudo funcionando na medida do possível dentro chegou a ficar ruim, mas não colapsou, né? Então a gente atravessou aquele momento mais difícil, começou a implementar medidas positivas. O São José foi entregue, a gente vai entregar a Palácio da Cultura esse ano ainda, enfim, tem 10 UBS reformando, tem muita coisa boa sendo feita. E aí, no momento adequado, essa confrontação entre os modelos políticos do passado, com travestidos aí de uma carinha nova, de candidatos com a carinha nova, e o modelo político atual vai poder ser comentado, confrontado, discutido, e a população vai ser soberana para decidir qual o caminho que ela quer seguir a partir de 2021. Eu fico com pena que a hora que a entrevista esquentou a parte política, mas a gente teve que falar da greve, da prisão, infelizmente, lamento aí a prisão do casal, dos ex-governadores, mas o papo ficou bom mesmo. O Arnaldo deve estar doido para entrar também. O horário está estourando. Estourando. Eu até brincar, Luiz, que da última conversa eu falei, olha, no dia você teve um problema, não pôde estar aqui presente, eu comentei com o Marco Arnaldo, vai ser um motivo para vocês me chamarem de novo, para poder eu estar lá debatendo com o Luiz. Eu aí daria, hoje, essa questão da prisão já vai ser um novo motivo, como tivemos que falar da prisão, aí você pode me chamar de novo. Eu daria mais uma pergunta ao Arnaldo. Eu seguro a barra aqui. Mais uma pergunta, Arnaldo. Vai. Agora também você já me pegou meio desprevenido. Já tinha até não, e a criatividade? Já tinha relaxado para o fim da entrevista. E a criatividade? A gente pensa aqui rapidinho. A gente está falando sobre essa questão, o Zé Paz, das medidas que foram implantadas. Hoje o governo não tem avaliação popular nem de longe do que foi aquela... Ontem mesmo, por coincidência, a gente estava lembrando da manchete, né? A onda que virou tsunami e invadiu as 7 zonas eleitorais à época. Eram 7, hoje são 5. Né? Não tem essa popularidade. E nós estamos há praticamente um ano das urnas. Né? Já estamos em setembro, a eleição em outubro do ano que vem. Como fazer para reverter esse jogo junto à população de Campos? Olha, eu vou até iniciar a resposta. Eu não sei se foi ontem ou foi ontem que saiu mais uma pesquisa aí sobre a popularidade do governo. Você tem 2 minutos para responder. Do governo Bolsonaro.
né? E com 8 meses de governo, aí a popularidade que estava lá no alto também já caiu. Assim, é natural, seria natural, como está sendo agora com o Bolsonaro também, que a popularidade caísse, porque a expectativa, né? A eleição gerou tanto a de 2016 como a de 2018. As duas geraram uma expectativa muito grande. De certa forma, a população falando, a gente vai trocar esses modelos que estão vivendo aqui. Em cima do anti, né? Em cima do anti. Rafael o anti-garotismo e Bolsonaro o anti-petismo. Então, a gente vão entrar aqui modelos anti-garotinho e anti-PT e vão resolver todos os problemas do país ou do município. Como se fosse um passe de mágica. Um estalar de dedos mudou tudo. Só que a gente realmente lembrar do passado, tanto do garotinho quanto do petismo, mas assim, foi terra arrasada. Ninguém encontrou um cenário positivo. Óbvio que houve erros de conduta, não tem dúvida que houve, natural, de quem estava entrando ali no começo do governo. A gente não está aqui para esconder. Talvez a gente pudesse ter tomado atitudes mais no início, para poder... né, os médicos são um bom exemplo. Né, algumas atitudes mais no início do governo, que a gente tinha um pouco mais de respaldo, enfim. Mas também era um cenário com muitas medidas que precisavam ser tomadas ao mesmo tempo. Né, e, de certa forma, da mesma forma que a população... de certa forma, não conseguia acreditar, pelo amor de Deus, a cidade está nessa situação, a gente também, pelo amor de Deus, a gente entra agora e é isso, tentou, né, manter uma situação de normalidade, enfim, a mesma coisa que o Bolsonaro agora, talvez um pouco por conta do cenário financeiro, do aspecto político, mas também por conta aí desse monte de besteira que infelizmente ele está falando aí dia sim, dia também. Impressionante. Né, que só prejudica a parte política, enfim. Mas a gente tem uma avaliação interna, óbvio que a gente vai medindo. Fraga recente agora no Globo, que é um liberal, falou os riscos que esse discurso beligerante provoca não só a democracia, que ele acha que danos já foram feitos, e como a economia. Não, e me assustou muito o custo Bolsonaro. Aquela manifestação, que não sei nem se foi recente, porque também recebe aquele monte de vídeo na internet, não sabe se é agora ou se foi antes, do pessoal lavando, pessoas vestidas de ministro do Supremo, né, querer colocar um poder da República, né, numa situação extremamente constrangedora, né, enfim, mas não é esse, né, o foco. Assim, mas a gente tem uma avaliação de que o cenário já é melhor do que o cenário que a gente vivia, sobretudo em 2017. As medidas que a gente vem adotando vêm dando um novo fôlego para a gente. É óbvio que a questão financeira atrapalha um pouco, a retomada de alguns programas atrapalha, mas a gente tem um planejamento sendo executado, a gente tem muita coisa para entregar em 2019 ainda, vai ter coisa também em 2019, muito embora a gente sabe que quanto mais perto da eleição vai chegando, né, a questão vai se complicando, mas enfim, mas a gente tem um planejamento de trabalho, está sendo executado, a gente sabe o que a gente precisa avançar, o que a gente precisa melhorar, e eu tenho bastante convicção que no momento adequado, na hora da comparação entre o que era e o que houve, você não vê falar de escândalo de corrupção no governo do prefeito Rafael Diniz, a gente avançou em questão de transparência, recebendo prêmios no tribunal, ninguém nosso está preso, enfim, eu tenho certeza que no momento que as comparações acontecerem, que a gente vai conseguir mostrar que o nosso trabalho está sendo muito bem realizado dentro desse novo cenário. É um desafio para a gente, não tem a menor dúvida disso. Mas a gente tem confiança que a gente vai conseguir avançar nesse ponto. Bom, então agora já são 9 horas. Eu agradeço, nós agradecemos, né, muito a presença do Zé Paz Neto. Com certeza você vai voltar. E isso para dizer que naquele dia eu era para vir e não vi. Hoje não era para vir e vi. Então, tá 1-1. Então, empatamos. Mas eu agradeço ao convite de vocês, estou sempre à disposição. É importante a gente bater esse papo aqui, né, franco, né, discutindo esses assuntos. Eu gosto muito, muito, embora alguns falem lá que eu sou o técnico, né, você adora política, eu sei. Né, mas eu gosto de discutir essas questões. Às vezes eu fico vendo algumas coisas lá, quero debater, falar, mas eu tenho que também dar atenção às questões técnicas da Procuradoria. Assumir esse papel com muita tranquilidade. Eu acho que cada um tem que saber o seu papel dentro ali de um grupo para poder as coisas acontecerem. Enfim, me coloco à disposição de vocês. É sempre um prazer estar aqui para poder a gente debater. Bom, nós vamos agora a um intervalo. Durante esse intervalo teremos o Direto da Redação com a nossa repórter Maria Laura. E voltamos amanhã às 7 da manhã com Folha no Ar, primeira edição,
no oferecimento de laboratórios Clínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava.